Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre reforma tributária com enfoque no setor elétrico com a Rafaela Canito, que é counsel de tributos indiretos no Lefosse Advogados. Mas antes de passar a palavra para a Rafa se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, julho de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 220 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Rafa, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, gente. Fabi, é um prazer estar aqui de volta conversando com a Rede. É um papo que eu adoro ter. Como eu já falei no último podcast que eu apresentei aqui, quem não viu ainda pode ir lá assistir, que está ótimo o conteúdo também e ainda é atual, porque a reforma tributária não aconteceu ainda. Eu sou advogada de tributário, com especialização em indiretos e enfoque no setor elétrico especialmente. Eu já trabalho com tributário há mais de 15 anos e vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês e acalmar um pouco os coraçõezinhos aí. Reforma tributária é sempre tenso, né? Todo mundo fica um pouco nervoso. E já queria começar pedindo para você contextualizar um pouquinho o público aqui sobre, afinal, o que é essa reforma tributária, quais os principais pontos que estão sendo tratados, né, nesse momento no Congresso Nacional, o que está em votação? Dá assim um update do que está rolando para a gente, Rafa, por favor. Ótimo, Fabi, combinado. Eu queria já até fazer um combinado aqui com vocês antes da gente começar, porque a minha ideia, o meu propósito, quando eu falo assim sobre sistemas tributários em público, é sempre ser o mais didática possível. Então, eu vou priorizar a didática mais do que a técnica, tá? Então, tributaristas que estejam me ouvindo, caso eu fale alguma coisa que não está tecnicamente perfeito, é em nome da didática. Então, me perdoem, porque eu quero que essa informação chegue no maior número de pessoas possível, tá, gente? Eu acho que quando a gente fala de reforma tributária, um medo muito grande que se tem é aumento de tributação, obviamente, porque a gente já paga um valor muito vultoso de tributo no Brasil, isso é um fato. Só que essa reforma tributária, ela tem por missão ali, por finalidade, simplificação e transparência do nosso sistema tributário. Então, ela não é uma reforma que tem ali no carro-chefe a ânsia de aumentar a arrecadação do Estado, tá? Até se tem uma ideia de que essa arrecadação possa aumentar por uma eficiência do sistema, porque hoje a gente gasta muito com obrigação acessória, muito com compliance, com atendimento de fiscalização, com processos, com essas coisas todas, e aí a ideia é que com um sistema mais simples você gaste menos nisso, coloque mais energia nas suas atividades, fature mais, e por você faturar mais, pode ser que a arrecadação aumente, mas não é uma meta dessa reforma aumentar a arrecadação dos entes. Isso não significa que uma atividade ou outra não poderá ter um aumento de carga ali em relação ao que a gente pratica hoje, tá? Mas, no geral, no bolo geral de arrecadação do Estado, a ideia é que não se tenha aí, não se busca, pelo menos, um aumento de arrecadação. E aí, quando eu estou falando de simplificação, o que é que esse projeto que está em votação hoje propõe de simplificação? Hoje, a gente tem, no mínimo, 5 tributos que incidem sobre consumo de bens e de serviços no Brasil. A gente tem um imposto que é só sobre produtos industrializados, só pelo fato de você industrializar uma mercadoria, dar saída nela. Isso já gera uma tributação, que é de competência federal, é o IPI, para quem já ouviu falar. Ele não incide sobre energia elétrica, mas ele incide sobre outros tantos componentes que a gente usa no setor, né? A gente tem o ISS, que é um imposto sobre serviços, que é de competência dos municípios, e ele vai incidir quando o serviço prestado está ali numa relação que tem uma lista de serviços numa determinada lei, que é a Lei Complementar 116, e vai ter uma alíquota ali de 2% a 5%. A gente tem o ICMS, que é famoso, todo mundo conhece bem no setor elétrico, que vem causando aí nos últimos anos, né? Que é um tributo que é de
âmbito estadual e ele vai incidir sobre uma comercialização de mercadoria. A gente já conversou sobre isso aqui naquela outra oportunidade. E a gente tem PIS e COFINS, que são 2 contribuições também de âmbito federal, que desde 2003 incidem aí com débitos e créditos sobre o consumo e também estão no bojo da reforma tributária. Então, o que a gente quer fazer? A gente Brasil, né? Quando eu falar a gente aqui, é sempre enquanto sociedade, quando está discutindo esse projeto. A gente quer pegar esse arcabouço de 5 tributos que tem alíquotas diferentes, que tem obrigações acessórias diferentes, que tem entes de arrecadação diferentes, e tentar simplificar isso, envelopar isso em tributos mais simples. O que é tributos mais simples para esse projeto de lei que está em votação, esse projeto de emenda à Constituição, desculpa, que está em votação? É transformar o ICMS e o ISS num único tributo, que é chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, transformar PIS e COFINS num único tributo, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, extinguir o IPI, e aí criar uma outra figurinha que vai ser eventual de incidência, que é um imposto seletivo, que é o IS, que vai ser um imposto dedicado ali a tributar apenas operações com produtos que sejam, os serviços que sejam nocivos à saúde, que sejam nocivos ao meio ambiente. A ideia por trás é essa. Tem também uma outra contribuição que o texto agora está trazendo, de uma alteração que foi feita até recente nesse projeto de emenda à Constituição, que é uma contribuição sobre produtos semi-elaborados e produtos primários. Isso veio muito como ali um pleito dos estados, porque eles vão perder benefícios fiscais nessa reforma tributária, e eles vão perder a arrecadação de fundos. Muitos benefícios, muitos regimes especiais hoje de ICMS estão sujeitos à arrecadação, à contribuição desse contribuinte para um fundo estadual. Esse fundo de recursos o Estado usa para coisas diversas. Com o fim dos regimes especiais, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, os estados vão perder a arrecadação desses fundos, então veio como um pleito ali a criação de uma contribuição temporária, que é só sobre produtos semi-elaborados e produtos primários, o que está preocupando, por exemplo, o setor de petróleo e gás, né? O pessoal que trabalha aí com gás natural e tal, isso vai incidir no meu produto, não vai? Enfim, muitas discussões que vão repercutindo a partir dessas definições que estão vindo no texto, tá, que está em discussão. Agora, o que é importante a gente saber aqui? A gente está numa discussão em âmbito constitucional, que significa que a gente está reformando ali quais são as diretrizes principais do nosso sistema tributário, quais são os princípios que a gente vai seguir. O que isso significa? A gente está agora, nesse momento, combinando as regras do jogo, as regras mais fundamentais, não são todas as regras. Então, a gente ainda tem muita coisa para definir depois, tá? Então, essas regras fundamentais são assim, como é que o brasileiro vai fazer a vaquinha de tributos dele a partir de agora? Hoje a gente tem esse jeito complicado de fazer vaquinha, né? Então, assim, a gente vai contribuindo ICMS, tem zilhões de alíquotas, zilhões de regimes especiais, regras completamente diferentes de um estado para o outro, às vezes conflito entre o estado e o município, se é ICMS, se é ISS, vários complicadores. A gente escolheu um sistema tributário muito complicado para fazer essa vaquinha de recursos para pagar as coisas que a gente precisa, né? Agora a gente está tentando fazer um jeito mais simples de arrecadar isso. E aí o IBS vem com uma proposta de uma legislação nacional única. É a primeira coisa, assim, que é a grande cartada de simplificação do sistema. Então, se hoje a gente tem 27 estados falando de ICMS, mais de 5 mil municípios falando de ISS, o que o IBS vai tentar fazer é uma regra unificada de IBS para esses 5 mil e tantos entes, municípios e estados, tá? Essa legislação nacional vai ser proposta por uma figura que é nova para a gente também, que é um conselho federativo. O que significa isso? Hoje a gente ouviu falar muito, a gente escuta falar muito no CONFAZ, que é um conselho, né, de políticas fazendárias que reúne ali os representantes da Secretaria de Fazenda dos estados e o Ministério da Fazenda. Agora a gente vai criar um conselho federativo, isso se o texto for aprovado como está, tá, gente? Aqui é bom a gente fazer um corte para ficar muito claro que existe um texto de emenda à Constituição em aprovação, e ele ainda não é definitivo. Então, tudo que eu vou falar aqui é com base no que está lá e os senadores hoje, a partir de agosto, vão apreciar, né? Então, essa conversa pode mudar e pode ter variações depois que a PEC for finalmente aprovada. Então, é bom fazer esse corte. Mas, como eu estava dizendo, a gente vai criar um conselho federativo que vai reunir representantes de estados e de municípios, ainda está se definindo como é que vai ser essa composição, e esse conselho federativo vai, em conjunto, propor um texto de lei, uma legislação nacional,
que vai regular o IBS do Brasil inteiro. Isso vai significar, Fabi, que todos os estados e municípios vão cobrar a mesma coisa? Não, não vai significar, tá? A gente não pode mexer, a gente tem na nossa Constituição uma coisa que a gente chama de cláusula pétrea. É tipo assim, tá talhado em pedra esse combinado que a gente fez em 88. E uma dessas cláusulas pétreas, talhadas em pedra, é o respeito ao nosso pacto federativo. O Brasil tem uma forma de se organizar complexa, que é diferente do mundo inteiro, que é essa divisão em 3 entes da federação, que é a União Federal, os estados e o Distrito Federal, e os municípios. E todos têm que ter autonomia entre si. E autonomia, gente, para todos nós e para os entes, é dinheiro no bolso, né? Então, essa reforma está sendo feita com um cuidado muito grande de que a gente não invada tanto a autonomia desses entes, que eles consigam continuar tributando da forma que eles acham mais adequada para as atividades que eles precisam suprir, e isso vai envolver a definição da alíquota, tá? Então, se discute hoje que vai existir uma alíquota de referência que o Legislativo vai editar lá no ato, falando, está se falando muito em 25%, por exemplo. Não sabemos se vai ser isso ainda, tá? Isso pode ser que seja essa alíquota de referência, e aí os municípios e estados podem ou não adotar essa alíquota, é só um preço sugerido, sabe? Que vai vir do Legislativo, e aí a gente vai ver essa definição depois em âmbito estadual e municipal, e disso a gente não vai conseguir escapar. Basicamente, então, em resumo, hoje na Constituição a reforma propõe uma nova forma da gente fazer a nossa vaquinha de recursos para sustentar as coisas que o Estado, o município e a União têm que suprir para a gente. Segurança nacional, educação, o SUS, tudo isso que o Estado precisa sustentar, ele precisa de um dinheiro para sustentar isso, e aí isso é feito na forma da distribuição da arrecadação, que é a vaquinha que a gente faz enquanto cidadãos, e é isso que está em discussão para ser de uma forma mais simples, pretendendo-se uma unificação, as regras por meio de um conselho, enfim, acho que isso é o básico que a gente tem aqui em discussão na reforma, que acho que passa bem a mensagem do que está vindo por aí. Perfeito, Rafa. Nossa, só essa primeira pergunta para mim já clareou muita coisa. Eu, enquanto pagadora de impostos em 2 empresas, 2 CNPJs, né? Então, assim, já clareou para caramba. E eu acho que você tocou nesse ponto do lado de quem está recebendo, né? O quanto que deve ser também consensar com quase 6 mil entes como que vai ser essa distribuição. Deve ser realmente bem desafiador. E o Brasil teve muito essa pegada, né, de criar muito município, né, então isso acabou proliferando, né, municípiozinho pequenininho de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes é um município, então botar todo mundo nessa mesma sala para decidir isso deve ser um baita desafio, e eu acho que isso também dita o ritmo da dificuldade de convergência, né, então acho que quando evoluir um pouquinho a discussão, você volta aqui para trazer outro corte para a gente, já ficamos combinadas assim, tá? Agora, eu queria pegar aí, você falou bastante do lado de quem está recebendo, né? O ente, aí os municípios, os estados, o Distrito Federal e o Brasil como um todo, né? Aí eu queria saber o seguinte, do lado do CNPJ aqui, essa reforma pode gerar um aumento da minha carga tributária enquanto CNPJ do setor elétrico, aí as empresas? O que a gente pode esperar em relação a isso? Primeiro, para não perder o convite, me convida sempre que eu volto sempre, Fabíola. Uma coisa que eu gosto de fazer na vida é falar, tá? Bater papo, para mim, é ótimo. Volto sempre, sim, com toda certeza. Sobre a sua pergunta, na prática, vai ter um aumento de carga tributária? A gente ainda não pode prever, tá, Fabíola? No individual. Qual é a ideia do sistema? Essa reforma ela já está em discussão há 3 décadas, ela não é uma coisa de hoje, né? Não é recente. Hoje a gente teve uma vontade política, porque o Brasil chegou num extremo de complexidade que está impossível. A gente não tem resposta para um monte de pergunta, e isso o setor elétrico sofre bastante, a gente sabe muito bem. É uma insegurança jurídica tremenda, e o Brasil quer desenvolver infraestrutura, o Brasil quer investimento, né? Precisa, não é só quer, precisa, a gente precisa, né, levar energia elétrica, telecomunicação para o Brasil inteiro, é um país de proporção continental. Então, chegou num nível de necessidade que essa complexidade não fazia mais sentido, e melhor, uma reforma não perfeita, né, que não atenda todo mundo ainda, mas que pelo menos simplifique para a gente conseguir mais segurança jurídica e mais investimento nos nossos
ativos aqui no Brasil, enfim, tudo mais. Então, esse é um ponto que eu gosto. Eu gosto de dar essa contextualizada para a gente entender o que está por trás do que se discute e por que se demora tanto a discutir. Então, são 5.000 entes, quase 6.000 entes tentando entrar num acordo para não sair prejudicado. São setores, né, relevantes para a economia, que também não querem sair prejudicados e entram na discussão, obviamente. A gente também não quer que eles saiam prejudicados, porque não é interesse do Brasil, a gente quer desenvolvimento. Então, é todo ali um misto de complicadores para a gente conseguir ter um texto aprovado. Mas, nesses estudos que estão sendo feitos há muitos anos, se estudou muito como parâmetro o IVA de outros países, o IVA europeu, o IVA canadense, o IVA de outros lugares, né? Para ver como é que essa tributação é aplicada na prática, para a gente tentar importar para o Brasil o máximo possível. A gente não consegue importar igual, tá? Por quê? Porque o Brasil tem as suas peculiaridades e só o fato de a gente ser dividido em 3 níveis de federação já complica tudo. Porque, por exemplo, o IVA europeu é um ente só que arrecada, então tá tudo bem. A gente não, a gente vai ter que criar um conselho federativo que vai pegar todos os recursos. Quanto é de quem? Separar para todo mundo, sabe? Então, qual é a grande pegada aqui, a grande estratégia dessa reforma para que no final da cadeia a gente não tenha uma tributação? Qual que é a ideia aqui? A gente vai, primeira coisa, hoje a gente tributa na origem. O que eu quero dizer com isso? Você prestou o serviço, você tributa. Você vendeu a mercadoria lá na indústria, você tributa. E aí já é a arrecadação como ela tem que ser completa. E aí, beleza, você vai tributando as cadeias, aí tem os benefícios no meio, você tem problema de não cumulatividade, acumula crédito ali, acumula crédito aqui, não consegue reaver, tá? É uma grande confusão. A reforma está propondo 2 grandes mudanças. A primeira mudança é deslocar a tributação para o destino. O que isso significa? Eu não vou tributar mais de acordo com as regras da origem da minha operação. Então, se eu estou vendendo de São Paulo para o Mato Grosso, eu não vou olhar o que São Paulo cobra. Eu vou olhar, em tese, se tudo correr bem, o que o Mato Grosso cobra, tá? E por que eu estou fazendo essas ressalvas? Porque a Constituição também, lembra que eu falei que ela não vai dar detalhes agora, ela só vai colocar princípios gerais? Ela colocou lá, agora a tributação é de acordo com o destino, não é de acordo com a origem. O que vai acontecer? A lei complementar vai dizer o que é o destino. Assim, poxa, Rafa, por que não resolvem logo isso? Resolve logo tudo, põe na Constituição. Por quê? Porque nosso sistema não funciona desse jeito, tá? A Constituição, para você fazer uma emenda à Constituição, você precisa de um quórum muito maior de deputados e senadores aprovando o projeto. Então, eu fiz até uma colinha aqui. São 49 senadores e 308 deputados. Imagina conciliar o interesse dessa galera toda. É muita gente. Então, a gente tem por princípio no sistema, definir só as coisas gerais na Constituição e delegar para a lei complementar, que é editada pelo mesmo Congresso Nacional, é votada pelo mesmo Congresso Nacional, só que precisa de um quórum menor para aprovação, que são 41 senadores e 257 deputados. É difícil ainda aprovar uma lei complementar? É difícil, mas é menos difícil do que uma emenda à Constituição. Então, muita coisa nessa reforma está sendo delegada para o momento 2, que é o caso, por exemplo, da alíquota, que eu falei na resposta anterior, e é o caso, por exemplo, do que é destino. O que é destino é uma discussão relevante, se você parar para pensar assim. Porque quando você pensa, vendi essa caneta, eu vendi, eu aqui em São Paulo, para a Fabi e a Fabi está no Ceará. Fica muito fácil entender o que o destino é a Fabi no Ceará, está tudo certo. Agora, quando você tem, por exemplo, um contrato no Mercado Livre de venda de gás, que é um bem infungível, ou mesmo venda de energia, qual é o destinatário? É o destinatário contratual ou é o destinatário que efetivamente consome a energia? Isso vai ter que vir, o estabelecimento, né, que efetivamente consome, isso vai ter que vir definido em lei complementar. Então, a lei complementar que vai olhar os setores, os tipos de operação que vão estar sujeitos ao IBS e vai definir o que é princípio do destino. Uma outra coisa que vem como um grande trunfo dessa reforma. Ele traz a não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? É você poder pegar todo o tributo que você recolheu antes, colocar num cofrinho e usar isso como uma moeda de pagamento para o tributo que você vai dever quando você vender o seu serviço ou a sua mercadoria. Hoje, o ICMS já é assim. Em tese, você pode aproveitar créditos das operações anteriores, porque você já arcou com o custo do ICMS quando você comprou sua matéria-prima, por exemplo, e tal. Só que o ICMS tem um monte de limitação para aproveitamento de crédito. Não pode num monte de situação. Sei lá, sobre ativo imobilizado, você leva 4 anos para conseguir tomar o crédito.
não pode tomar sobre uso e consumo, não pode um monte de regra. Aí, quando você exporta, é uma dificuldade conseguir reaver esse crédito dos estados, então as empresas sofrem muito com isso. Hoje, o que propõe a reforma? Eu vou tributar tudo, mas eu também vou dar a você o direito de creditar tudo. Então, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter uma alíquota maior. Você, Fabi, que presta serviço, que tem um CNPJ que presta serviço, que hoje paga 5% de ISS, provavelmente vai ter uma alíquota maior, porque lembra o IBS, eu falei, a alíquota referência é 25%. Você vai falar, mas isso vai representar um aumento de carga tributária? Não necessariamente, Fabi. Por quê? Primeiro vai depender da regra do destino onde você para onde você vai prestar o seu serviço, que hoje é diferente do local onde você está situado. E segundo, porque vai depender da quantidade de créditos que você vai ter, porque tudo que você vai comprar agora vai gerar crédito para você praticamente, né? Então, você vai ter que fazer um encontro de contas. No final do dia, o que o sistema quer é que sejam recolhidos os 25%, que hoje já seriam em outros tributos, na complexidade, ou por outro contribuinte. Então, tem estado que cobrava 32% em energia de ICMS. Então, esse cara pagava 32%, enquanto tinha prestador de serviço que pagava 5% do que estava fazendo. Agora, esse outro vai pagar 25% e esse também vai pagar 25%. Então, a fonte da vaquinha está redistribuída. Entretanto, o sistema está sendo repensado de uma forma que, pelo menos conceitualmente, aqui na teoria, vai funcionar de um jeito que busque não ter um aumento de carga tributária no geral. Pode ser que na sua perninha ali o seu serviço custe mais caro do que ele custa hoje, porque no seu encontro de contas de crédito que você vai apurar com o valor que você vai recolher do tributo, não vai cobrir o que você tem hoje de benefícios? Pode ser, Fabi. Mas, no geral, a ideia é que no final da cadeia se arrecade a mesma coisa. Foi claro? Ficou muito claro essa coisa dos créditos, né, que é um elemento aí bem interessante, porque a forma de planejar os tributos, a forma como que você compra e gasta, né, seu dinheiro na empresa vai mudar completamente. A gente vai precisar aí dos contadores e dos advogados do lado da gente para a gente aprender a navegar nesses mares novos. A parte boa é que ainda não é agora, né? Pelo que você está falando, a coisa ainda tem a emenda da Constituição, depois tem a discussão dessa lei complementar, ou seja, ainda tem muito pano para manga, né? Então não precisamos nos preocupar agora. E até tem um elemento político muito importante, né, Rafa? Pelo que você está falando, dependendo da própria configuração do Congresso Nacional, pode aí haver um equilíbrio, né? Um cabo de força mais para um lado, mais para o outro. Então, acho que isso também tem um ponto político muito relevante, né? Que a gente precisa ficar de olho também, né? Agora, eu queria saber o seguinte, para o nosso querido setor elétrico, já podemos dar alguma nuance aí do que a gente pode ser impactado ou ainda é muito cedo para falar? Não é cedo, Fabi, não é cedo de maneira nenhuma. É uma discussão, como eu te falei, que tem mais de 3 décadas. Então, assim, nunca é cedo demais para o setor se movimentar e entender o que pode impactar na vida dele, né? Até para a gente discutir como é que vai atuar daqui para frente, porque a gente não pode esquecer que quem está lá no Congresso Nacional é representante nosso, né? A gente elegeu essas pessoas, eles não são uma entidade descolada da sociedade. Então, é muito importante que a sociedade entenda o que está em discussão lá, para bater na porta, mandar e-mail, falar com os parlamentares, para que eles considerem todos os pontos de vista na hora de votar, né? Você imagina, só dentro do setor elétrico a gente tem 1000 pontos de vista, né? De agentes diferentes que estão em posições diferentes na cadeia, desde o consumidor até o gerador e todo mundo que está aí no meio dessa cadeia. Imagina lá no Congresso quantos interesses eles estão pensando, né, dentro de cada mercado desse, quanto isso ramifica, né? Então, nunca é cedo para entrar nessa discussão. Tem sim um passo a passo do que vai acontecer nessa reforma, a gente pode falar um pouquinho mais para frente para ficar mais claro para o pessoal o que esperar, né, de próximos passos, mas o setor elétrico a gente já está discutindo alguns potenciais efeitos, tá? Um efeito primordial, assim, que eu acho que é o momento de discutir, porque nessa linha que eu te falei, que agora na Constituição a gente discute princípios gerais, tem uma questão ali que a Constituição está trazendo, que é definir alguns setores, alguns segmentos que podem fazer jus a tratamentos específicos, não necessariamente favorecidos, mas específicos, próprios, pela sua essencialidade, pela sua peculiaridade, tá?
A gente viu muito no jornal essas semanas que passaram aí da discussão, vai entrar cesta básica, não vai, insumos agropecuários, não vai, tal. E o setor elétrico não está ainda, nesse texto, na lista de setores ali que podem ser beneficiados com uma redução da carga tributária, tá? Existe uma previsão de um tratamento favorecido que pode reduzir em 60% a alíquota que vai ser aplicável, ou mesmo em 100%, dependendo do setor. E foi o que aconteceu com os insumos agropecuários, por exemplo. E o setor elétrico não está lá. Então, essa discussão sobre a essencialidade é a discussão que você mais vai ver no jornal quando você joga no Google, reforma tributária setor elétrico. Está todo mundo falando sobre a essencialidade. Por que está todo mundo falando sobre a essencialidade? Porque tem que falar mesmo, porque esse é o momento. A gente já teve muitas discussões sobre a essencialidade do setor elétrico. O STF decidiu recentemente, né, que telecom e energia elétrica eram bens essenciais, que deviam estar sujeitos, lembra aquela discussão, a alíquota modal do ICMS, a alíquota geral, não podia ser onerado a mais, tal. Enfim, o STF já falou, energia é essencial. O Congresso Nacional já falou que energia é essencial. Quando que ele falou? Quando editou aquela lei complementar 194, do nosso outro podcast aqui, que a gente falou, qual a base de cálculo do ICMS, tem TUJ, não tem TUJ, nananã. Nessa lei, o Congresso Nacional falou expressamente, a energia elétrica é bem essencial, então a gente sabe que eles pensam isso, né? É a mesma formação, foi 2022, então, assim, tem muito parlamentar em comum ali com esses que definiram, né? Que ainda estão exercendo seus mandatos ali, né? Então, enfim, o Congresso Nacional pensa isso, o STF pensa isso, mas a Constituição não está trazendo essa informação, tá? E aí, se a gente for discutir a essencialidade, o momento é esse, Fabio. Agora bater lá no Senado e falar, amigos, e a essencialidade da energia elétrica? A gente já falou sobre isso, a gente já discutiu isso, né? Será que tem espaço aqui para a gente colocar a energia com uma tributação menor? E aí, ouviu sim, ouviu não, discussões econômicas, impactos econômicos, que é um fato que a energia é o grande insumo atual, porque até para telecom precisa de energia, né? Até para você ter internet. Então, é o momento de se discutir isso, tá, Fabi? Esse é o ponto principal que eu vejo hoje em discussão de PEC. Só que a gente tem outros impactos para o setor elétrico, que a gente tem analisado. Então, por exemplo, base de cálculo. Base de cálculo é uma discussão que já vem de antes, que a gente sabe, TUJ, Lei Complementar 194, para ICMS. O IBS e a CBS comportam outros tributos, né? Não só o ICMS, como eu te falei, ele vai inserir ali o ISS, a PIS, COFINS e tal. Só que a discussão da base de cálculo é uma discussão que para o setor elétrico ainda é relevante. Porque dentro das tarifas a gente tem vários encargos setoriais, que a distribuidora vai lá, pega esse encargo e repassa para o governo. Não é a receita dela, né? Ela é quase que um agente arrecadador ali a favor do Estado para, né, o Estado-governo, né, para arrecadar esses encargos. Esses encargos deveriam estar na base de cálculo da CBS, da IBS e do IBS? É uma grande discussão. Então, essa discussão tem que acontecer também agora, nesse momento. Embora isso não vá ser matéria de Constituição Federal, vá ser matéria de lei complementar, a gente precisa amadurecer essa discussão sobre como fazer para a gente garantir que prestações que não são atividades onerosas, operações com bens e serviços, não sofram a incidência por tabela. E essa questão do encargo setorial, a gente até tem batido um papo aqui no escritório, Fabiola. No final do dia, é uma decisão do regulador inserir os encargos setoriais dentro da tarifa, né? Então, isso vira preço da energia, por exemplo, para a distribuidora, porque tem uma decisão do ente regulador. Então, a gente até discute aqui se não é uma questão que dá para se resolver depois que a reforma for aprovada com o próprio órgão regulador, né? Que tal a gente colocar os encargos fora, né, da tarifa, da TUJ, tal, da tarifa de energia? Não sei se é possível, estou falando aqui da visão de um tributarista, tá? Me perdoem aí. Mas é meio nesse sentido. Isso está dentro da tarifa porque tem uma regulação dizendo que está, né? Talvez seja uma coisa para a gente pensar e amadurecer a conversa sobre isso. Tudo é embrionário aqui, tudo que eu estou falando aqui são provocações para a gente discutir, porque não temos uma reforma, não temos uma lei, muito menos uma lei complementar e muito menos uma regulamentação disso tudo. É tudo para a gente ir amadurecendo, para ver formas de otimizar essa discussão para o setor elétrico. Uma outra coisa que está enlouquecendo todo mundo é a ideia de que vai ter uma extinção, né, dos benefícios fiscais. E aí você tem um setor fotovoltaico, todo pautado no Convênio 101,
que traz os painéis lá sem o ICMS, que tem um monte de ex-tarifário para afastar o imposto de importação. E agora? Né? Tem o REID, o famoso REID, que tá aí, a gente está na discussão até hoje, se consegue aplicar o REID para GD, não consegue, tal. Se acabarem os benefícios fiscais, vai acabar essa discussão também. E aí o pessoal fala, poxa, mas e agora? Né? E agora, sem benefício fiscal, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai tributar tudo que você comprar, de CAPEX, por exemplo, ativo mobilizado para montar sua usina, babau, não vai ter mais benefício fiscal. Agora, de outro lado, não tendo benefício fiscal, entra naquela regra que a gente conversou, lembra? Tudo gera crédito, tudo é abatido com tributo que você vai dever na sua saída. Tudo vai ser tributado. O que isso significa? Mais um impacto para o setor elétrico. Hoje a gente tem muitos arranjos contratuais, modelos de negócio, em que a gente arrenda as usinas, por exemplo, em que a gente presta um serviço de gestão energética, a gente presta um serviço de operação e manutenção. Tudo isso vai ser tributado pelo IBS, inclusive o arrendamento e alocação de equipamentos, que hoje não tem tributação de ICMS e ISS, tá? Então, você vira e fala assim, nossa, hoje eu tenho um contrato de arrendamento que eu não pressupus ali tributação indireta de consumo, porque não tinha mesmo. E aí, agora eu vou ter que rever isso? Vou ter que rever isso, tá? Com os benefícios fiscais acabando, as aquisições vão gerar crédito, você vai ter que ver no encontro de contas se isso vai gerar um aumento de carga tributária para você ou não. E aí, de outro lado, eu estou pegando uma colinha aqui, que eu fiz uma listinha de coisas para não deixar de falar. E aí, de outro lado, tem também, em tese, a exclusão completa das discussões sobre transferência. Né? A gente tem muita discussão de incidência de ICMS, sobretudo sobre transferência de ativos entre estabelecimentos que são de uma mesma pessoa. Então, o mesmo contribuinte de suas empresas tem 2 estabelecimentos, você vai transferir uma placa de um lugar para outro, você fala assim, tem que pagar ICMS? E isso foi até objeto de decisão recente aí do STF, decidindo que não deveria ter ICMS porque não tem operação mercantil nisso. A gente entende que essa discussão, por exemplo, vai ser superada com a reforma tributária, já que a transferência é não onerosa, e essa reforma tem um pressuposto ali de onerosidade. Então, se de um lado tributa tudo que é atividade, tudo que é operação onerosa, de outro, tudo que não é, também deveria deixar de ser tributado. Eu acho que esses são os impactos que a gente já conseguiu sentir desse texto constitucional teórico, assim, que a gente tem aqui, né, de alterações teóricas, e sempre vou falar teórico porque ainda não temos nada aprovado de concreto, mas que são elementos que a gente tem que botar na mesa agora e conversar e discutir para onde a gente quer que vá a discussão e a gente ajudar a ser um agente protagonista, né? Protagonizar a discussão, né, do impacto da reforma para o setor elétrico. Rafa, você falou bem en passant sobre GD, né? Que GD tem alguns arranjos bem específicos aí, e aí muita criatividade foi usada aí, né, em alguns modelos, formatos. Tem alguma coisa específica para GD que o pessoal precisa se preocupar? Também estamos discutindo os impactos para GD, você tem toda a razão, Fabi. Tem não só arranjos criativos, tem toda uma sistemática peculiar da GD, que é o fato de ser realizada dentro do mercado cativo, existir um sistema de compensação de energia elétrica, a gente criar a figura dos créditos de energia. Aí vem o marco legal 14.300 lá com uma abertura para você provavelmente poder ceder esses créditos para alguém. Isso tudo você vai complexificando, né? E na ótica tributária, aqui no tributário a gente está sempre cansado, porque a gente está sempre correndo atrás aí do setor elétrico, que vai mudando tudo e a legislação tributária muda a passos de formiga, né? E aí vem mais esse elemento aí para deixar a gente animado e não ter tédio aqui, né? Eu não posso dizer que eu passo tédio na minha profissão, não passo, e GD é um dos lugares que entretém aqui meu dia a dia. E o que acontece com o GD? A gente conversou muito sobre o impacto dessa reforma, sobre a compensação dos créditos, né, de energia elétrica, porque hoje a gente tem muita discussão disso com o ICMS, né? Hoje a gente tem uma discussão que fala, olha, a regulação, inclusive o marco legal veio referendando isso, fala que quando você produz energia elétrica na sua casa e você injeta na rede da distribuidora, você está emprestando essa energia gratuitamente para a distribuidora. Depois, quando ela te devolve a energia, quando você está usando o seu crédito de energia, obviamente ela está te pagando o empréstimo gratuito que você fez. Um empréstimo gratuito não deveria ser fato gerador de ICMS de maneira nenhuma, porque o ICMS, como a gente já falou mais de uma vez aqui no Redcast, incide sobre operação mercantil, sobre compra e venda. Eu não estou vendendo essa energia para a distribuidora. Entretanto, os estados simplesmente ignoram o fato de ser um empréstimo
e falam, não, isso aí é uma atividade econômica e teria que ter ICMS, então, como no mercado cativo, normalmente o ICMS é deslocado para o momento que a distribuidora entrega a energia para você para o consumo, você não paga o ICMS quando injeta a energia na rede, mas você vai sofrer incidência do ICMS quando a distribuidora te devolver e você for consumir. E aí, com base nisso, vem aquele convênio 16, que para projetos com potência instalada de até 1 mega, ele dá uma isenção do ICMS, uma isenção que não deveria nem existir, porque não deveria existir incidência, tá? Mas o fisco não consegue entender a operação, e aí tributa do mesmo jeito, e a gente tem aí várias discussões judiciais, uma confusão danada sobre esse tema. A gente entende que o IBS, como está previsto hoje, que tem esse caráter também de onerosidade ali, embora não esteja no texto constitucional, essa onerosidade a gente está presumindo porque a gente fala de operações ali, e operação pressupõe um negócio jurídico com transferência de titularidade e tudo mais. E aí a gente está presumindo que o IBS vai ter esse componente de onerosidade, a gente acha que vem reforçar que não tem que incidir o ICMS nessas compensações. Então, a gente acha que o novo arcabouço tributário vem também com a mesma pegada do ICMS, de que não deveria ter a incidência do IBS e da CBS sobre essa compensação de energia elétrica, o que vai ser ótimo assim, para a gente reforçar, reforçar a não incidência, mas de outro lado, se essa história de ceder crédito de energia vingar, provavelmente nessa sessão passará a haver incidência desse tributo, desses novos tributos, que hoje não teria ICMS e ISS em tese, porque você está cedendo um direito, um crédito, você tem essa discussão, né? Essa tese aí de que inserção de direito não deveria incidir ICMS e ISS, mas o IBS e a CBS vão incidir, porque eles vão incidir sobre tudo, bens materiais e imateriais, inclusive direito. A redação fala isso expressamente. Então, esse é um impacto que o setor de GD tem que ter na cabeça. O outro impacto é esse de tributar arrendamento, por exemplo. Porque o segmento de GD é um segmento que é muito voltado, né, muito construído, e quanto mais ele cresce, a gente tem essa varedização que a gente brinca, né, que está acontecendo, mais a gente tem arranjos que pressupõem o arrendamento das usinas. E aí você vai ter aí a incidência de tributo, isso vai ter impacto. E aí em GD a gente tem uma questão especial, porque com a democratização do acesso ao GD, a gente tem muita pessoa física entrando como consumidor, a gente tem muita empresa no Simples Nacional. O Simples Nacional vai se manter como está, é uma ideia do projeto, não mexer no Simples Nacional. Mas isso não necessariamente vai ser bom para quem é do Simples Nacional, porque se mantém como está, você não pode tomar o crédito do que você está comprando. E aí você imagina, a padaria no Simples, entra no projeto de GD, todo o IBS, CBS que está sendo tributado ali no arrendamento e tal, vai virar um custo para ele, porque ele não vai poder se creditar disso. E vai ser um custo para a pessoa física também. Então, a gente pode ter aí uma relevância de impacto nesses projetos de GD na forma como eles estão estruturados. Precisamos ver como a regulamentação vem para entender, porque, de outro lado, tem dois espaços para... Na verdade, eu diria 3. De regimes específicos ou benefícios que a Constituição, que eu sinto que a Constituição está abrindo espaço ali para a gente discutir no setor elétrico. Um deles lembra que eu falei que vão extinguir os benefícios fiscais do ativo mobilizado? Convênio 101, rede, ex-tarifário, vai extinguir tudo. A Constituição tem lá um artigo que fala em possibilidade de redução de impacto do IBS e da CBS sobre bens de capital, aquisição de bens de capital. Então, a gente acha que talvez aí, redução de impacto, o que significa isso? Talvez aí a Constituição esteja abrindo um espaço para a lei complementar trazer, e a lei complementar ou até a lei ordinária, porque ela fala conforme previsto em lei, e não define que tem que ser lei complementar. E a lei ordinária, ao contrário da lei complementar, precisa de um quórum ainda menor para aprovação, ou seja, é mais fácil da gente alterar, é mais fácil da gente negociar com o Congresso Nacional, tá? Isso que é importante em quórum, para a gente entender. Quanto mais alto o quórum, mais complexa a mudança, mais difícil de negociar, mais importante negociar o que não pode ser negociado depois agora, porque vai ser mais difícil mudar depois, essas coisas, né? Enfim, aí tem essa previsão de redução de impacto para bem de capital, que talvez surta algum efeito aí, não só para a GD, para todos os projetos de infraestrutura, né? Um outro ponto a Constituição traz um regime específico para atividades imobiliárias, e aí a gente se pergunta, esse regime específico, será que pode abranger o arrendamento de usina? Talvez possa, se a gente pensar que o marco legal lá do GD, o 14.300, trouxe a possibilidade da gente, por exemplo, financiar projetos de GD com CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Então, você tem aí já um tratamento do setor
disso como um segmento imobiliário, de certa forma, né? Então, a gente acha que talvez aí tenha um espaço para a gente reduzir impacto. E, por fim, o regime de cooperativas. A Constituição também abriu espaço para a lei complementar instituir um regime específico para cooperativas. Isso foi para o setor elétrico? Muito provavelmente não. Provavelmente essa é uma discussão que vem do agro, né? As cooperativas rurais e tudo mais. Mas não está restrita a rural. Então, como a gente tem em GD o uso de cooperativas, né? Essa possibilidade na legislação, e existem já muitas cooperativas de GD, a gente acha que aí também tem uma abertura para a gente discutir aí em âmbito de lei complementar, e aí por isso que eu digo para você, não é cedo para começar as discussões, porque a gente tem que estar preparado, decidir o que a gente quer como setor, para chegar lá e conversar com o Congresso Nacional, porque a lei complementar vem logo depois da emenda à Constituição. Então, acho que essas são as discussões básicas ali que a gente tem. O fato de ser custo, de virar custo para quem está no Simples e Consumo, a tributação do arrendamento, essas possibilidades de regimes específicos que a gente vai ter que discutir para a lei complementar trazer, e o fato de a gente defender melhor, assim, ainda melhor a não incidência sobre essa compensação da energia elétrica aí no sistema de compensação. Nossa, Rafa, você falando, eu já estou pensando aqui que uma empresa nossa está no Simples, a outra está no lucro presumido, aí no Simples é aquele negócio dos anexos, aí é do lucro presumido, a gente paga 5 impostos, ISS, o PIS, COFINS, imposto de renda e a contribuição social, aí já estou aqui na minha cabeça, já tá assim, ó, mil coisas aqui. Sobre isso, Fabi, você que tem empresa no Simples, acho que a recomendação que fica é assim, vamos esperar ver o que vem, e aí senta e reavalia se vale a pena continuar no Simples, porque pode ser que nessa pegada de não poder tomar crédito, esse tratamento diferenciado não seja mais tão vantajoso. Sim. Quanto Depende muito da operação da empresa, o quanto que ela compra coisas, né? Porque se é uma prestadora de serviço que não compra nada, já muda completamente de figura. Aí você falou IPI, ISS, PIS, COFINS, eu senti falta de 2 tributos, imposto de renda e contribuição social. Queria saber se esses 2 também a gente pode esperar alguma mudança, algum impacto. Eu sei que você já me falou uma vez, não, eu não sou muito dessa área. Você falou para mim, gente, eu nem sabia que tributário tinha pessoa especializada em CMS, pessoa especializada em ISS. Assim, gente, eu não entendia, eu pensava que tributo era tributos, né? Mas se você puder falar para a gente sobre imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, seria ótimo de ouvir. Tudo bem, vamos ver o que eu sei, o que eu consigo aqui arriscar, né? Vou dançar aqui, vou arriscar na pista, esse passinho. E tributário tem muitas especializações, Fabi. Inclusive, é até bom falar disso para esclarecer um pouco, porque às vezes a pessoa entra numa conversa com o tributarista que é de tributos diretos, que é isso que você está falando, que são os corporativos, que é o tributo que incide sobre a receita da empresa, o faturamento ali, né? Aí a pessoa entra e pergunta, incide ICMS não sei aonde? E o advogado fica assim, peraí, por quê? Tributário é muito difícil, Fabi. E aí a gente vai se especializando mesmo, e mesmo os especialistas não conseguem saber tudo, são muitas nuances, é exatamente essa complicação que a reforma vem aí tentar melhorar, tentar resolver, e você vê, dentro da especialização em tributos indiretos, que é a minha especialização, que são os tributos sobre o consumo, tudo que a gente consome, você pode me perguntar, tributação, né? Mesmo dentro disso, a gente tem ramos de especialização. Então, por exemplo, eu sou altamente especializada nos mercados regulados, que tem todo um regramento próprio, tem que ter essa conversa entre o tributário e o regulador o tempo todo, o regulatório, né? Já outras pessoas são especializadas em segmento de bebidas, segmento automotivo, porque você tem realmente muitas especificidades setoriais que vão fazendo com que o advogado tenha essa... Quer dizer, se ele quer entregar um serviço de excelência, ele vai montar uma equipe especializada em diferentes segmentos para atender todo mundo da melhor forma e entender a dor do cliente, né? Eu acho que é mais por aí. Mas o que eu sei, tá? O que eu posso te dizer sobre lucro presumido? Sobre lucro presumido, é porque eu vou falar de lucro presumido, mas sobre imposto de renda e ICS. Essa não é uma reforma tributária sobre tributos corporativos. A gente não está falando nesse texto sobre imposto de renda, sobre contribuição social. A gente até teve uma conversa sobre isso no Brasil, no passado, você deve ter visto no jornal. Vai sair a reforma do imposto de renda? Não vai. Vai tributar dividendo? Não vai. Vai aumentar o valor da receita para estar no presumido? Não vai. Teve esse monte de discussão. Esse projeto não emplacou. Ele ficou lá subjúdice, né? Tá on holding lá, assim, para o Congresso avaliar depois. E aí a gente passou para a reforma da tributação sobre o consumo, que é isso que eu estou te falando. A tributação que incide sobre compra e venda de serviço e de bem, e direitos agora, né?
Então, a gente não está falando de imposto de renda e de contribuição social nesse texto. Isso significa que não vai ter reforma do imposto de renda? Não, não significa, tá? O que acontece? A reforma sobre consumo precisava ser em âmbito constitucional. Porque a gente vai mudar tudo. Lembra que eu falei? Vai mudar completamente o jeito, vai mudar os tributos que incidem, vai mudar a forma como você toma crédito e paga as coisas. Então, isso precisa ser mudado lá no nosso trato original de sociedade, que é a Constituição Federal, quando a gente combina as regras gerais de como vai ser o nosso Estado, de como vai ser a nossa sociedade brasileira. A reforma do imposto de renda não precisa, porque a gente não vai ter uma mudança nas diretrizes gerais do imposto de renda. As mudanças que vão ser feitas quais as hipóteses de incidência ali, se vai pegar dividendo, se não vai, se vai aumentar a alíquota, se não vai, se vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, se não vai. São mudanças, aumentar a faixa do lucro presumido, são mudanças que estão na esfera da lei complementar, ou da lei ordinária, nem lei complementar. É aquela que precisa só de maioria simples do Congresso Nacional para aprovar. E esses projetos estão em tramitação lá. Então, a reforma de consumo é uma reforma que leva muito mais tempo, porque ela precisa de um quórum muito mais alto, depois outras fases de implementação, do que a reforma sobre imposto de renda. Então, estrategicamente, o governo falou, opa, estamos precisando reformar? Vamos reformar primeiro o consumo, que vai dar mais trabalho. Enquanto estiver rolando essa discussão da implementação da reforma do consumo, a gente vai lá e reforma os tributos diretos, que são esses corporativos, tá? Significa que a reforma sobre o consumo não vai ter impacto? Não, não significa. Pode ser que indiretamente tenha impacto no que a gente tem hoje. Por quê? Primeira coisa, eu acho que os impactos que eu vejo aqui como me arriscando nessa pista dos tributos diretos para a galera que está no lucro presumido. Por quê? Porque o lucro presumido hoje, quem tributa pelo lucro presumido, para quem não sabe, a gente tem duas formas fundamentais de apurar o imposto de renda e a contribuição social que a gente deve no Brasil, né? Essas são figuras, esses tributos federais, que incidem sobre um acréscimo patrimonial. Essa é a premissa dele. Então, você tem duas formas de apurar isso. Ou você vê realmente o acréscimo que você teve, e aí por isso o lucro real, que aí você vai pegar tudo que entrou de grana, tudo que saiu de grana relevante, necessário para a empresa, porque tem um monte de coisa que não é necessário na ótica do fisco. Então, coisas que a legislação define como necessárias, você vai excluir lá uma conta mais por menos ali mesmo, você vai excluir do valor de que entrou, tudo que de necessário que saiu, e aí nesse lucro real, você aplica as alíquotas de imposto de renda de contribuição social, 34%, tal, e define o seu imposto de renda. Esse é um jeito de fazer. Então, por exemplo, quem tem muita despesa tende a estar no lucro real, porque sai mais barato. Por que sai mais barato? Porque a outra forma é uma forma presumida de apurar. Isso é muito comum no segmento de serviços, que costuma ter pouca despesa. Eles vão lá e recebem a receita, e aí o fisco vai lá e tem uma tabelinha de presunção do que é o lucro daquela atividade. Foram feitos zilhões de estudos que chegaram numa conclusão que um determinado segmento deve pagar 8%, deve ter como base de cálculo para o imposto de renda 8% da receita que entrou. Ou deve ter como base de cálculo 32% da receita que entrou. Tá? E aí, essa galera que está no lucro presumido tributa PIS/COFINS por um regime que é chamado regime cumulativo, que é um regime que não tem crédito de nada. Você paga uma alíquota pequenininha, de 3,65%, e não toma crédito de nada. PIS e COFINS cumulativo, que é esse que tem desde 2003, que eu falei no início aqui da nossa conversa, é um que tem alíquotas mais altas, só que pressupõe que você toma crédito de tudo que você comprou. O que vai acontecer com a reforma sobre o consumo? Vai acabar PIS e COFINS cumulativo. Então, todo mundo vai estar sujeito a essa CBS com a alíquota mais alta e direito a créditos. Então, quem está no lucro presumido hoje vai ter esse impacto para avaliar. Poxa, agora eu vou mudar do regime cumulativo de 3,65 para o regime do CBS com a alíquota que ela vier a ter. Então, eu preciso avaliar essa mudança. E, diante disso, a gente recomendaria que reavaliasse a própria permanência no lucro presumido. Porque, dependendo do que você tenha de montante de tributo, isso vai ser considerado lá na apuração do seu lucro real, e aí vale as empresas pararem um minuto e reavaliarem se ainda vale a pena ficar no lucro presumido financeiramente ou não, porque o lucro real, você olha num primeiro momento e fala assim, nossa, a alíquota de 34% é muito pior. Mas às vezes não, porque às vezes você tem tanta despesa que o seu lucro real fica pequenininho, 34% do pequenininho é menos do que 34% de 8% do grandão, sei lá, entendeu? Então, assim, é uma avaliação que eu acho que um impacto aí indireto sobre a tributação direta que vai valer reavaliar quando a gente mudar o sistema. Nossa, Rafa, sério, é uma professora maravilhosa, porque está me fazendo lembrar
quando eu tive que optar do simples para o presumido, foi algo também parecido. Claro que as regras estavam dadas, era mais fácil simular, né? Mas foi mais ou menos isso também, porque no simples você tem a história do fator R, você tem uma série de outras complicações lá, né? Também são alíquotas diferentes, dependendo do quanto que vai crescendo o faturamento, e no caso do lucro presumido, não, a coisa já é dada, tanto a alíquota, né? Quanto, enfim. Então, assim, nossa, estou assim, muito útil para mim. Eu vou falar com você quando essa reforma tributária estiver mais avançada, hein? Como é que é? Para causa própria aqui, para tirar as dúvidas. Oba, vou adorar atender Fabíola. Mas e o simples também tem essa análise para ser feita a todo momento, Fabíola, você tem toda a razão quando você fala isso. E vai ser uma análise que o pessoal do simples vai ter que fazer, como eu te recomendei aqui há alguns minutos, também na alteração, porque essa questão dos créditos muda muito o jeito como a gente aplica nosso sistema tributário no Brasil. Nossa, a gente vai precisar dos advogados, dos contadores mais do que nunca. Agora, Rafa, você falou em emenda, você falou em lei complementar, você falou em lei ordinária. Fala um pouquinho do que a gente pode esperar para frente, do caminhar dessas mudanças, quais são os próximos passos, aonde o setor aí pode ainda ter espaço para influenciar, porque você falou que realmente tem pontos que a gente precisa, enquanto setor elétrico, estar presente, né? Fala um pouco para a gente aí desse planejamento dessa caminhada. Tá. Próximos passos, Fabíola. Eu acho que primeiro tem duas frentes aqui. Primeiro tem os próximos passos do processo legislativo, como ele né? A gente esperar o que está acontecendo. Hoje, quando a gente está gravando esse episódio, o Congresso ainda está em recesso, né, parlamentar, mas ele volta agora em agosto e tende a dar continuidade à votação da PEC. Tá? A PEC é Proposta de Emenda à Constituição. Eu nem falei, mas é a PEC 45 que está em discussão, para quem tiver curiosidade de pesquisar e tal, mas está muito na internet, a gente tem ótimos informativos aqui do escritório sobre isso, estamos saindo, toda semana a gente está publicando informativos setoriais, então vocês podem acessar lá o nosso LinkedIn e ver, para ter mais detalhes, né, do que da parte formal ali, né? E aí o processo legislativo, o que a gente espera? Que o Senado vote agora, durante o mês de agosto, setembro, é uma expectativa de que até outubro isso esteja resolvido, e se o Senado não mudar nada no texto, vai para a promulgação e está valendo, começam os preparativos aí para a implementação da reforma. E se isso acontecer, começam os preparativos para a implementação da reforma, o que isso significa? Vai ser formado o Conselho Federativo, que eu estava conversando com vocês, depois esse Conselho Federativo vai redigir a proposta de lei complementar, então aí é um ótimo espaço para a gente estar conversando e discutindo. Depois, essa lei complementar vai ser discutida no Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai votar, aprovada essa lei complementar, a gente vai para a parte das legislações internas de cada estado, cada município, definição de alíquotas, definição das novas obrigações acessórias, e aqui é um ponto que eu acho muito importante a gente participar, porque hoje a gente tem uma complexidade de obrigação acessória no setor que é surreal, assim. Transmissoras, por exemplo, é uma coisa que me apavora. Como assim todas as transmissoras têm que emitir uma nota fiscal para cada usuário do sistema? Mesmo que o usuário está conectado numa, mas ele recebe 295 notas fiscais, ele tem que consolidar todas as notas fiscais. É surreal, assim, o tipo de complexidade que a gente tem, que é muito caro, às vezes sai mais caro do que o tributo, né? Então, a obrigação acessória é um ótimo assunto para o setor estar envolvido. Então, a gente tem aí essas etapas que estão por vir, que vão durar aí uns bons anos. E não por outra razão, porque vão durar uns bons anos, a PEC prevê um regime de transição, que a gente não falou até agora aqui, mas eu acho que vale, nessa pergunta, falar um pouco disso. A gente não vai virar a chave, tipo, publicou a PEC, promulgou a emenda à Constituição, a gente já vai começar a tributar CBS, acabou o PiscoFins, acabou o ICMS, não, porque a gente tem um monte de resquício do sistema anterior, empresas com muitos créditos acumulados desses tributos, que vão ter que dar uma destinação a isso. Vai ter uma curva de aprendizado de todos nós brasileiros do novo sistema, uma curva de aprendizado do governo, uma curva de aprendizado desse Conselho Federativo, que é uma figura nova, que vai aprender a existir, né, na nossa federação como ela é. Então, a gente vai ter um período de transição que, de mudança de sistema, é até 2032. A escolha por 2032 não é uma escolha à toa, assim, não é uma escolha aleatória, né? Na verdade, a gente tem toda aquela discussão sobre validade dos regimes especiais e benefícios fiscais de ICMS até 2032, depois que teve uma convalidação dos incentivos que eram inconstitucionais, que tinham sido concedidos sem aprovação do CONFAS.
A gente teve todo um processo de convalidação desses incentivos, e aí eles estão previstos para serem extintos em 2032. Daí a reforma tributária, por uma questão de coerência e evitar afetar os benefícios que os contribuintes usufruem, optou por esse regime de transição até 2032. Então, a gente começa. A partir de 2026, se ela for aprovada agora, as coisas começam a mudar. Então, 2003 a 2026, tudo igual. 2023 a 2026, tudo igual. 2027, a gente vai ter a extinção de PIS e COFINS, a gente começa a ter, primeiro em 2026, uma entrada gradual, então você vai ter ali 1%, que é, sei lá, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, para a gente ir testando, vendo se a água da piscininha está quentinha. E aí você vai conviver com os dois sistemas, você vai ter PIS/COFINS, você vai ter ICMS e esse pedacinho ali de IBS e CBS para você ir testando a temperatura da água, né? E o Estado e o governo ir se acostumando com a nova sistemática também, adaptando sistemas, vendo na prática, né? Porque só quando a gente experiencia é que a gente vê os problemas que vai dar. E aí a gente vai nessa transição de 27, a partir de 29, começa a reduzir o ICMS e aumentar o IBS. Tá? Então, 27, extingue PIS/COFINS e fica CBS completo. A partir de 29, começa a reduzir ICMS, aumentar IBS até 2032. Então, em 2032, a gente está prevista a grande virada de chave e a expectativa é que a gente tenha definido até lá lei complementar, obrigações, tudo relacionado, alíquotas, tudo relacionado a esses tributos até 2032 para o sistema virar bem e a gente já conseguir funcionar na nova sistemática. Nossa, eu não sabia desses 9 anos aí de transição, e aí nesse contexto de uma transição assim longa, e considerando que no setor elétrico os contratos são longos, tudo é mais longo, né? Então a gente, no meio do caminho, vai ter isso. Tem alguma recomendação que você gostaria de passar aqui para o setor elétrico em função até dessa dinâmica toda? Eu gosto de conversar com você, Fabi, porque você vai no ponto. Não precisa, assim, é só levantar a bola, você corta, sabe? Contratos têm sido, assim, uma grande questão que a gente tem conversado aqui com os nossos clientes, tem procurado a gente para falar de reforma, porque o setor elétrico tem contratos longuíssimos, contratos que já estão rolando, que não estavam prevendo a possibilidade de novos tributos surgirem, né? Ou estavam prevendo, não com a expectativa de que ia acontecer da forma como está acontecendo. Então, revisão contratual é uma recomendação que a gente está fazendo aqui, não só para precificação, né, para rever a precificação depois que a gente souber o impacto dessa mudança, como para rever as cláusulas que falam o que acontece quando novos tributos surgem, tributos são extintos, e também para rever as obrigações do fornecedor. Por que eu estou falando isso? O sistema, como vai ser, ele vai ser um sistema que vai ter um guardião dos recursos, que é esse Conselho Federativo, que vai distribuir, vai devolver os créditos para os contribuintes que fizerem jus ao ressarcimento, ele vai distribuir para os estados e municípios o que é de cada um, ele vai ser ali um grande administrador, esse conselho. Só que para esse conselho distribuir essa grana para todo mundo, a grana precisa existir, precisa ser sustentável, precisa ter solvência ali. Então, diferentemente do sistema atual, o sistema novo está trazendo a possibilidade da lei complementar determinar que tenha acontecido o efetivo recolhimento do IBS na cadeia anterior. O que isso significa? Significa que o teu fornecedor vai destacar na nota fiscal que tem IBS, mas ele vai ter que ter recolhido mesmo esse IBS, para você fazer jus ao crédito. E aí isso é uma coisa que a gente está alertando nos contratos, porque se o Congresso Nacional, na lei complementar, implementar essa necessidade de recolhimento efetivo antes, e deve implementar para o sistema ser sustentável, a gente vai precisar ter dinâmicas contratuais ali de ressarcimento, caso essa pessoa não arque com a obrigação dela, enfim, indenizações, essas coisas, né? Até porque, pelo que a gente conversou, o que está esperando é que tenha um sistema em que você já consiga ver, você como comprador, né, destinatário do seu fornecedor, consiga ver se ele recolheu ou não. E aí vai aparecer uma guia lá e você pode pagar como adquirente. E se você pagar essa guia, você toma o crédito depois na sua próxima operação. E aí tem que ter ali mecanismos contratuais para você conseguir se ressarcir caso você seja obrigado a pagar uma coisa que já está no seu preço, né? Que se ele destacou na sua nota fiscal, ele já considerou no seu preço para te cobrar, e se ele não recolher, né, indevidamente. Então, é uma forma que o sistema está trazendo, que é particularmente inteligente, de dividir a fiscalização do recolhimento do tributo com os destinatários, né, com os contribuintes. Uma coisa que a gente pode pensar é
dependendo de como a reforma se encaminhe, ter essas tratativas aí com o órgão regulador para ver se dá para fazer alguma coisa em relação aos encargos setoriais, acompanhar os desdobramentos da regulamentação para as obrigações acessórias ficarem mais compatíveis com a simplicidade e transparência que o sistema pressupõe. Enfim, são essas coisas assim que a gente tem recomendado. E analisar o seu caso, ver como vai impactar isso na sua vida, para você ver que alterações você pode fazer na sua operação para otimizar, inclusive do ponto de vista do tributo corporativo que a gente estava conversando, Simples Nacional, lucro presumido e tudo mais. Muito bom, Rafa. Nossa, papo com você voa. A gente já está quase acho que mais de uma hora aqui, mas voa demais, uma delícia. Acho que agora a gente cobriu praticamente tudo. Então, assim, queria sempre deixar o contato da Rafaela Canito, Rafaela normal, Rafaela, não tem PH nada, Canito, lá no LinkedIn, porque ela sempre publica como chama o alerta, né? Vocês fazem alerta, vocês fazem também um mensal, né, com todos esses conteúdos, então é bem legal. Então, entre em contato lá com a Rafa, adiciona ela para vocês não perderem nenhum dessas atualizações, porque a coisa vai, pelo jeito, movimentar daqui para frente, né, Rafa? Com certeza. Fiquem à vontade, tanto o escritório quanto eu mesma. A gente divulga muito conteúdo relacionado ao setor elétrico, é um setor que eu tenho um carinho muito especial, que eu já trabalho há alguns anos, e estamos acompanhando de perto os desdobramentos da reforma para vocês, então podem procurar a gente, que a gente está por dentro do assunto. Legal, Rafa. Então, assim, queria te dizer que você já fica pré-convidada para o próximo momento mais aquecido do tema, você volta para cá para falar com a gente, ou também a gente tem muita coisa que a gente gosta de deixar para as nossas masterclasses lá na escola, né, para os nossos assinantes. Então, dependendo também, a gente coloca algum conteúdo lá. E queria saber se alguma coisa escapou, alguma coisa faltou, algum recadinho final para os nossos ouvintes? Acho que a gente cobriu tudo, Fabi, nessa conversa. Foi uma conversa longa, espero que o pessoal tenha paciência de ouvir inteiro, mas pode ir ouvindo aos poucos, né? Foi um prazer falar com você, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui, eu adoro estar aqui, adoro conversar com você, é bom conversar com gente inteligente, para um público inteligente, então é isso, queria agradecer só. Imagina, a gente que agradece a sua parceria e companhia sempre aí para esses temas tributários. E antes de me despedir, eu queria deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros, inclusive o outro que a gente tem com a Rafaela, que é um dos mais ouvidos da escola. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação aqui no podcast, as suas 5 estrelinhas. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!